Olá, queridas virtuosas, estamos em mais um Quintou e hoje, o nosso Virtuosas, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre Pilates. O que é o Pilates? Para quem é o Pilates? E para tirar as nossas dúvidas, trouxemos uma fisioterapeuta que é especialista em Pilates. Markelma, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada por me receber aqui no Virtuosas. Eu sou a Markelma Marques, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates e viemos conversar um pouquinho sobre isso. Markelma, na cultura popular, algumas pessoas acham que, como a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, que a pessoa tem a ideia de que o Pilates é um simples alongamento. Então, associam geralmente a atividade às mulheres idosas. Somente idosas podem fazer Pilates? Então, esse saber popular é quase que uma lenda, né? Só quem faz Pilates entende que o Pilates é para todos os públicos, é um exercício que a gente consegue dosar muito bem. Então, ele vai desde o exercício básico até o avançado, e tem várias categorias. Tem Pilates para criança, para gestante, para quem tem dor, para quem não tem dor. Então, consegue abranger todos os públicos possíveis. Inclusive, tá, Pilates não é atividade só para mulheres. Exatamente. Temos turmas que tem vários homens, tem Pilates para casal também. Então, é realmente muito abrangente. Todo mundo consegue fazer uma aula de Pilates bem legal e desmistificar a lenda de que é só um alongamento. É bem mais que isso. Bem mais. Quando se fala de atividade física, né? As pessoas associam muito para quem está fazendo regime, ou seja, né, perda de peso. E a pergunta é: o Pilates, ele auxilia nessa perda de peso? Fernanda, a gente precisa ter um olhar mais abrangente sobre essa questão da perda de peso em si. Dependendo do tipo de processo que você está passando, se for uma perda de peso que precisa de um acompanhamento maior com a equipe multidisciplinar, que precisa do nutricionista, do educador físico, do médico endocrinologista para olhar a taxa hormonal, o Pilates ele vai entrar aí como uma forma de conscientização corporal, de ajudar a não perder tanta massa muscular, que a gente sabe que acontece na perda de peso. Então, pensando mais focado, o Pilates trabalha com uma tonicidade muscular. Como toda atividade física, se você está sedentário e começa a fazer o Pilates, você acaba perdendo sim alguns quilinhos, você tem um gasto energético, então você perde um pouco. Mas ele não é voltado tanto assim, focado para uma perda muito grande. É importante associar o Pilates com outras modalidades, com a musculação, o exercício aeróbico. Então, a gente trabalha com o Pilates pensando numa manutenção de tônus muscular, que é o formato do nosso músculo, e o foco maior acaba sendo em preservar a mobilidade, na propriocepção, que é aquela questão de equilíbrio, porque na perda de peso muito grande, os tendões acabam ficando um pouco mais. Eles estavam acostumados com peso, né? Então, você começando a perder peso, ele precisa se readaptar. Então, é todo um trabalho que é muito importante estar com a equipe multi, a gente consegue conversar com o médico e, principalmente, fazer uma avaliação bem voltada para aquele aluno, para aquele paciente que está querendo perder peso. Como eu fiz Pilates, eu consigo perceber e também percebi a questão da perda de medidas, né? E talvez as pessoas incorram nessa associação, perco medidas, então o peso também foi pagou junto. Mas a gente trabalhou a tonicidade muscular, então como o músculo fica mais no cantinho dele, mais durinho, a gente acaba perdendo medida, a roupa vai ficando melhor na gente. Então, meninas, vamos fazer Pilates. Sim. A gente percebe que o Pilates ele é uma atividade
que trabalha também o bem-estar, né? Então, ele auxilia na liberação de alguns hormônios, né? Como é que isso funciona, Markelma, para a gente entender melhor? Nesse olhar, Fernanda, a gente vai pensar no Pilates como realmente um exercício físico. Todo exercício físico, ele libera uma gama de hormônios e o Pilates não é diferente. Então, ele libera ali os hormônios que a gente chama de a felicidade, né? E envolvidos, né? Eles três envolvidos com o bem-estar no geral. Então, a gente tem serotonina, tem dopamina, tem também endorfina. Então, eles três trabalham para melhorar tanto a depressão quanto a massa muscular, diminui dor, diminui tensão. Eu estou falando assim, citando, mas isso, cada um deles tem um porquê, né? A dopamina, por exemplo, níveis baixos de dopamina trazem uma facilidade da pessoa adquirir uma depressão ou uma facilidade para uma esquizofrenia futura. Então, a gente foca nessa liberação de hormônio que acontece porque o próprio corpo vai liberando ali nas células, nas glândulas endócrinas, em alguns órgãos que ajudam nessa liberação. Então, esses três são carro-chefe aí no exercício e super importantes no nosso dia a dia. Eles conseguem controlar até nosso intestino também, nosso sono, nosso apetite. Então, melhora também nossa sensibilidade, regula o nosso humor. São três que são muito essenciais que o Pilates libera também como exercício físico, né? Além também de no final das aulas, tá? Vou dar aqui esse spoiler de que no final das aulas a gente tem sempre lá um momentozinho de relaxamento. Sim. E para mim isso foi assim crucial para a hora do sono, né? Já que a nossa aula era à noite, né? Dava certinho. E a gente entende que no Pilates, mesmo você fazendo força, bastante força, usando bastante a sua flexibilidade, seu powerhouse, questão de centro de força, no final da aula, a gente sempre relaxa. Mesmo que não tenha um momento separado ali para aquilo, eu gosto de começar ali aquecendo, aí a gente pega um pouquinho pesado na metade da aula e mais para o final você já vai respirando, já vai relaxando mais. Inclusive, a respiração é um dos princípios do Pilates. E já que a gente está falando do Pilates, né, e dentro de um universo bem feminino, então a pergunta que não quer calar: Pilates traz benefícios para o período menstrual, que é o período onde a gente sente cólica, né, tá mais sensível. Então, como é que o Pilates ajuda a mulher nesse período, né, acontece todo mês? Então, Fernanda, isso varia, né? Por quê? Porque os sintomas de cada mulher acaba sendo diferente. Às vezes, de um mês para o outro, e um mês você tá com um pouquinho de dor nas costas por causa da menstruação. Nos outros meses você tá com mais cólica. Tem mês que tá as duas coisas junto. Então, o Pilates, só de você estar se movimentando, trabalhando ali mobilidade, você acaba trabalhando questão de assoalho pélvico com as contrações corretas. Então, isso, dependendo do dia, você pode conversar com a sua instrutora e aí você informa ela como que você está se sentindo e a gente adapta a aula para de acordo com o que você tá. A gente sabe que no período menstrual a nossa força, ela muda, né? Acredito que o pessoal tenha visto bastante ultimamente, que tem até no Instagram, o pessoal falando sobre a relação entre os períodos do mês e o nosso treinamento, né? O treino físico, o exercício físico. Então, durante a menstruação, a gente fica um pouco mais indisposta. Então, é muito importante a gente fazer o Pilates justamente por essa capacidade de dosar o exercício e ter uma gama de movimentos que não exigem tanto, mas que fazem você se sentir mais aliviada, mais relaxada depois de 50 minutos de aula. Então, é possível, sim, meninas, fazer pilates durante o período menstrual e até indicado, né, Marcela? Sim.
Aproveitando aqui o gancho, né, de questão de atividades, né, algumas mulheres trabalham, né, então em suas atividades laborais, às vezes, muitas vezes ficam bastante tempo em pé, então bastante tempo sentada. E isso ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, isso acarreta em algumas coisas, inchaços, né, no tornozelo, questões na coluna. Sim. Então, como é que o Pilates auxilia aí para diminuir, mitigar essas questões, né, de inchaços, de dores, alguns incômodos? É muito importante que o seu instrutor esteja bem atualizado e ele foque na sua avaliação pessoal. Por quê? Porque dependendo do posicionamento que você tem que fazer na sua atividade de trabalho, vai variar. Então, como o Pilates é sempre personalizado e até mesmo personalizado completamente para você, é importante que ele tenha esse olhar para focar. Por quê? Porque com o posicionamento sendo igual todo santo dia, a chance de você ter uma LER é enorme, que é a lesão por esforço repetitivo. A chance de você sobrecarregar a coluna é enorme também. Então, o Pilates vai ajudar com o reforço muscular de toda a região de coluna. No geral, a gente trabalha tudo em uma aula de Pilates até o dedo do pé. Então, a gente vai focar em tudo que é para você aguentar. Mas tem uma questão que é essencial nesse meio, que é a educação. O seu instrutor precisa lhe educar. Já tem estudo que fala que quanto mais o paciente estiver educado com relação à sua dor e ao seu posicionamento, melhor vai ser os resultados do Pilates. Então, ele precisa lhe informar o tempo que você precisa trocar de posicionamento, se for possível. Levante tantos minutos, se for possível, sente tantos minutos. Então, a educação vai fazer parte do tratamento. E o bacana do Pilates é que você aprende, inclusive, a sentar, a levantar de forma correta, a agachar para pegar algum tipo de objeto, coisa que a Exatamente. gente negligencia, mas que na verdade é extremamente importante, porque ao baixar para pegar, alcançar alguma coisa, de repente você pode travar a coluna, né? Sim, tem muitos casos de travar a coluna, às vezes se secando, pegando o chinelo. E eu gosto muito de trabalhar o termo funcionalidade. Na fisioterapia é muito usado. Se a gente faz um exercício que é funcional, você melhora a sua qualidade de vida estratosfericamente, né? Não é só sobre o exercício que você vê lindíssimo no Instagram, a pessoa virando de cabeça para baixo. A gente adora, viu? A gente ama. Mas eu gosto de trabalhar o que é funcional, o que é útil, o que vai ajudar. Então a gente faz esses de cabeça para baixo, é claro, mas a gente foca muito num tratamento que seja viável mesmo. E tem vários casos de pessoas que fazem o Pilates só porque gosta do movimento, não sente dor, não tem nenhuma patologia, mas quer se sentir bem e sabe que são muitos benefícios todos juntos. O movimento com fluidez gera uma pessoa mais fluida, mais útil no dia a dia, que consegue fazer movimentos diferentes no dia a dia e com um preparo mais adequado. Existe uma fase da vida da mulher que ela é meio que negligenciada e, vou dizer, até silenciada por uma espécie de preconceito ou má informação, né, que é a menopausa. E o Pilates, ele traz quais são os benefícios que ele pode trazer nessa fase tão difícil para a mulher, tanto na questão da falta de informações, como também na questão do bem-estar dessa mulher, né? É um período que deixa a mulher muito fragilizada, enfim, o que é que o Pilates pode fazer nessa fase difícil, Markelma? Então, o climatério, ele tem 3 fases, né? A pré-menopausa, a menopausa em si e o pós.
Então, a gente consegue trabalhar no Pilates nas 3 fases. A gente sabe que no começo tem a questão de fogacho, que é uma questão mais de vasos sanguíneos. E o Pilates, ele trabalha com a questão da circulação, desinchando mais. Então, a gente consegue trabalhar essa parte no começo da menopausa, né? E também tem a questão de estresse, você fica muito realmente fragilizada. Então, trabalhar o exercício de força vai liberar aqueles hormônios que a gente falou lá nas primeiras perguntas, que vão trazer uma sensação de mais conforto, de mais bem-estar. A gente também vai trabalhar a questão de contrações. Por quê? Porque depois da menopausa tem uma facilidade de você ter perda urinária, né, uma urgência para ir ao banheiro. Então, a questão de contração de assoalho pélvico, que a gente usa bastante no Pilates, vai ser muito essencial nesse período. Tenha interação com as suas colegas de turma, você sempre faz amizade, Maravilhosa, hein, gente? conversa sobre tudo, torna amigas de verdade. Então, essa questão de interagir com os colegas também vai trabalhar o seu psicológico, a forma como você conversa com as pessoas e vai deixar menos intimidada. A menopausa dá uma certa intimidação na mulher, a pessoa fica, poxa, o que está acontecendo, né? Tem tantos tabus, o pessoal fala bastante, às vezes, sobre só como, o quanto o período é difícil. Mas a gente vê menos dicas de como passar por ele, passar bem, passar viva, passar com a sua autoestima continuar elevada. Então, tem muito disso, o Pilates ajuda nisso tudo, né? Você faz um trabalho ali bem geral, tanto físico quanto psicológico. E aproveitando o gancho, né, do Outubro Rosa, né, por isso estamos aqui com as nossas florzinhas. Para uma mulher diagnosticada, por exemplo, com câncer, é possível ela fazer Pilates? Sim, é possível fazer Pilates. E a gente fica muito orgulhoso de saber que sim, pode fazer exercício físico. A gente tem um cuidado especial, conta com o médico, conta com toda a equipe. Por quê? Porque é necessário ter esse olhar com relação aos exames de sangue, tem que saber se as plaquetas estão no tanto certo, se a hemoglobina está no tanto certo, porque isso é o que vai permitir ou não a pessoa fazer o seu exercício. A gente sabe que as mulheres que estão passando por quimioterapia, elas têm uma fadiga muscular intensa. Também tem a questão da perda de massa muscular. Então, o Pilates vai ajudar a manter a massa muscular e diminuir a sensação de fadiga. Lembrando que, se for permitido, tiver liberado pelo médico, se as taxas no sangue estiverem ok. Também tem a questão das meninas ou dos meninos também, que estão passando por radioterapia. Precisa ter a mobilidade conservada para poder fazer o posicionamento lá na máquina, né? Então, mobilidade de pescoço, na questão do câncer de mama, por exemplo, mobilidade de pescoço, mobilidade de braço, região de cintura escapular, tem que estar toda movimentando do jeito certo, que é para poder ficar no posicionamento correto na hora da radioterapia. E falando do pós, né, o pessoal que já está em período de rendição, que já saiu do tratamento, saiu de uma cirurgia, trabalhar uma mobilidade que às vezes a pessoa nunca nem teve antes, porque não teve a oportunidade de fazer exercício físico antes. Então, nos pós-operatórios, a pessoa pode, com certeza, até ficar mais forte do que antes, e a meta é sempre trabalhar a questão de funcionalidade de novo. A gente sabe que, dependendo da cirurgia, fica muita aderência, então fica ali as estruturas mais juntinhas. Então, a gente tenta trabalhar ali de acordo com a possibilidade, com o que é viável para aquele paciente, sem forçar demais a barra, porque a gente sabe que é o momento que a pessoa está delicada, passou por uma situação que foi muito difícil. Então, como instrutora, eu tento passar muita segurança e, principalmente, que o exercício seja
viável para a pessoa fazer e que mostre resultado. A gente sabe que variam, os resultados variam de pessoa para pessoa. Tem gente que na primeira aula já se sente muito bem, tem gente que demora mais, questão de meses. E cabe ressaltar que o Pilates também trabalha naquela parte da prevenção. O exercício físico é preventivo para casos de câncer. A gente sabe que não impede da pessoa ter, porque tem fatores genéticos, ainda há fatores que não foram descobertos, ainda estão sendo estudados, mas o fato da pessoa ser ativa fisicamente, realizar exercício físico, é um preventivo para câncer e o Pilates entra aí no meio também. E para finalizarmos, né, o nosso Virtuosos de hoje, Markelma, qual é o recadinho que a gente pode deixar para as meninas que estão nos assistindo? O meu recado é que eu sou suspeita para falar do Pilates. Você só vai descobrir de verdade experimentando a aula, fazendo o seu exercício, sentindo na pele os benefícios. Eu queria agradecer às meninas, às pessoas da Igreja Presbiteriana de Fortaleza por ter confiado no meu trabalho. Fico muito grata. Obrigada, Fernanda. E eu queria agradecer especialmente a Ana Natícia Mesquita, que é fisioterapeuta, residente lá no Hospital Sírio-Libanês, residente do setor de oncologia, e a gente discutiu bastante os benefícios da fisioterapia e do Pilates em pacientes com câncer. Eu queria agradecer a essa minha grande amiga. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê em Provérbios 31 uma mulher virtuosa extremamente ativa, né, em diversas atividades. E com certeza ela devia ter algum tipo de atividade física que ela fazia para que ela pudesse se manter. Isso não está lá na Bíblia, tá? Isso é algo que a gente vê que existem benefícios e que auxilia muito essa mulher que precisa cada vez mais ser ativa, né, nas suas atividades laborais, nas atividades de casa, nas atividades da igreja, enfim, né? E essa mobilidade o Pilates nos dá de presente, é um baita de um presente, né? Baita um presente, com certeza. E a gente até comentava nas suas aulas. O Pilates é um cuidado com o nosso corpo, com a nossa casinha. A gente está acostumado a cuidar de muita coisa. Cuida do filho, cuida do esposo, cuida de todo mundo, de quem deve e às vezes esquece um pouquinho de si mesma. Não é só sobre a nossa aparência, né? Mas a nossa saúde está em jogo. Então, o Pilates consegue ser um grande aliado de todas nós. Depois das dicas dadas pela Fernanda sobre a importância do Pilates, nós vamos olhar agora para a palavra de Deus, que fala muito que devemos ter essa atenção ao nosso corpo, nos exercitar, porque somos templo do Espírito Santo. E isso é importante para vivermos essa caminhada cristã, cuidando do nosso corpo e da nossa mente e principalmente do espírito. Por isso a palavra de Deus, vamos ler agora em 1 Timóteo 4, 7 a 8, que diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Então, tem a promessa da vida para hoje, para o presente e também para o futuro. Então, a palavra de Deus diz aqui, através de Paulo, nós sabemos que foi ele, e ele fala primeiramente, exercita-te. Esse verbo aqui, exercita-te, no original grego, sabe o que significa? Treinamento de atleta. Treinar. Precisamos nos exercitar. Então, todo atleta, nós sabemos que ele se dedica anos e anos para participar de Olimpíadas, de competição, então ele se exercita. Mas Paulo aqui nos chama a atenção a nos exercitar não só fisicamente, lembrando dos atletas, mas pessoalmente na piedade. Porque há uma diferença grande com relação a isso. O atleta, quando ele se exercita, ele vai para as suas competições,
para a Olimpíada, seja o que for, quando ele tem um resultado negativo, aquilo ali gera frustração, sentimento de derrota, mas para nós que nos exercitamos na palavra, na piedade, isso gera algo muito maior, porque nos enche da presença de Deus, nos enche da verdade que Deus tem para cada um de nós. Então ele fala que exercita-te na piedade, hoje e para que no futuro tenhamos frutos, porque precisamos viver essa piedade que a palavra de Deus nos diz aqui. Então, queridas, o exercício físico ele traz grandes benefícios à saúde, mas o da vida piedosa é em todos os sentidos muito melhor e mais sadio, porque ela trata da vida espiritual. Deus nos concede um alimento saudável através das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa força, a palavra de Deus é que nos sustenta. Por isso precisamos nos exercitar, buscar essa palavra, ter uma vida devocional diariamente. Para que o cristão seja um gigante espiritual, ele precisa continuamente ter o desejo por Deus e exercitar-se nessa direção, começando o dia como um atleta. O atleta ele acorda cedo, faz o seu alongamento, se exercita, se alimenta bem e nós também devemos fazer a mesma coisa, tomando as nossas vitaminas corretas. Qual é essa vitamina? A palavra de Deus, a oração, a adoração, a meditação. Precisamos ganhar vigor, força para vencer os obstáculos do dia a dia. Então, por isso, hoje o nosso convite, faça a sua atividade física, pilates, caminhada, musculação, mas não esqueça do principal, se exercitar pessoalmente na piedade, se exercitar da presença e do amor do Senhor Jesus, hoje e eternamente, até nos encontrarmos com Ele. Então, até lá. Tchau, tchau.